Começou? Sim, começou. Bom, então vamos lá, dando continuidade aí às atividades da disciplina de seminário de tese aqui do ITA, do Departamento de Física, do Programa de Pós-Graduação em Física do ITA. Hoje nós temos a presença aí, vai falar um pouco, conversar um pouco com a gente, o professor, doutor André Schneider. O André Schneider, ele fez formado em bacharelado em Física, fez seu bacharelado em Física na Universidade Federal de Santa Catarina, onde também fez o seu mestrado, e em seguida passou um período, perto de 6 meses, né, André? Na Universidade de Coimbra, onde, inclusive, tive o prazer de conhecê-lo. E, terminado esse período em Coimbra, foi fazer o seu doutorado na Indiana University, Universidade Indiana nos Estados Unidos, e tem alguns pós-docs, alguns anos aí de pós-docs aí, na Caltech, e também na Universidade de Estocolmo, onde ainda está, posso assim dizer, né, André? Onde ainda você se encontra, apesar de estar no Brasil nesse momento. E esperamos que em breve aí, colaborador nosso aqui no ITA também. Enfim, o André ele vai falar aqui para a gente sobre simulações de pasta nuclear, tema bastante interessante, de interesse em muitos professores aqui do departamento e do programa. Então, passo a você a palavra, André, mais uma vez agradecendo aí a ter aceitado esse convite de última hora, isso vale ressaltar, com um convite de última hora, e agradecer também a presença de todo mundo aí. Valeu. Opa, muito obrigado aí, César, pela introdução. Prazer estar falando para vocês hoje. Eu vou falar um pouco sobre simulações de pasta nuclear, que é um trabalho que eu fiz principalmente no meu doutorado e um pouco no primeiro pós-doc que eu fiz. Agora eu trabalho com outras coisas, então faz um bom tempo que eu não falo sobre esse assunto, mas é um assunto que eu gosto bastante, então eu resolvi usar essa oportunidade para falar sobre isso. Bem, eu vou me enrolar um pouco aqui com português, faz tempo que eu não dou uma palestra em português. Então, se alguém puder aí me ajudar com algumas palavras, sem problema, vai ser ótimo. Bem, eu vou começar aqui com um diagrama bastante incompleto de evolução estelar. Então, você tem umas nébulas pelo universo, essas nébulas, através da gravidade, elas vão formando clumps, sei lá, vão se aglomerando em alguns momentos, e dependendo do tamanho que essas nébulas formam, dependendo do tamanho dessas nébulas e como a massa se distribui entre elas podem formar 2 tipos de estrela, né? Ou bem mais, mas vamos dizer principalmente que são 2, que são as estrelas da sequência principal, que a gente chama. Em algumas têm massa baixa. Vocês estão vendo meu mouse? E outras com massa alta. E aqui, para o propósito dessa palestra, eu vou dizer que massa alta são estrelas que têm aproximadamente 8 massas solares ou mais. E aí essas estrelas, quando elas evoluem, elas perdem bastante massa, elas viram uma supergigante, e eventualmente elas podem explodir numa supernova. Aí, dependendo de quanta energia é liberada nessa supernova, ela pode jogar a maior parte da massa dela para o universo, e vai sobrar aproximadamente 1 ou 2 massas solares, que vão formar uma estrela de nêutrons, ou se a maior parte da massa continuar ligada a essa estrela, depois da supernova, vai formar um buraco negro. Porque se muita massa cair de volta no núcleo da estrela, a pressão vai ser tão grande que ela não vai resistir e se tornar um buraco negro. Bem, eu vou focar aqui na estrela de nêutron. Então, nos anos 30, o nêutron foi descoberto, e pouco tempo depois, o que é bastante curioso para mim, alguém já propôs que existiam estrelas feitas desse material. Porque não podia ter uma estrela só de elétrons e prótons, né, porque ela seria bastante instável em alta densidade, por causa da repulsão entre as cargas. Mas com os nêutrons tu não tem esse problema, então tu poderia ter uma estrela que fosse formada só por essas partículas. E aí foi sugerido também que quando tu tem uma supernova, ela libera bastante energia, ejeta as massas mais externas para fora, e o que sobra seria uma estrela feita só desses nêutrons. Só que por muito tempo se acreditou que essas estrelas seriam muito fracas, a luminosidade delas seria muito baixa para a gente poder detectar elas, mesmo se elas estivessem próximas da gente. Até que nos anos 60 foi sugerido que algumas dessas estrelas podiam estar girando muito rápido, né, por causa da conservação do momento angular, o negócio se comprime bastante, então ela vai começar a girar muito rápido. Isso poderia gerar um campo magnético muito forte,
E por causa desse campo magnético forte, tu teria algumas partes da estrela que teriam luminosidade muito mais alta do que no resto, e essas partes talvez pudessem ser detectadas. E demorou aproximadamente 1 ano para um tipo dessa estrela ser descoberto, foi o primeiro pulsar a ser descoberto. Então, isso aqui é uma breve história do começo da história das estrelas de nêutrons. Hoje a gente tem bastante confirmação que as estrelas de nêutrons, elas surgem a partir de supernovas, e uma das mais curiosas dessas é essa supernova 1054, que ocorreu no ano de 1054, então há quase 1000 anos. Ela foi bem documentada ao redor do mundo por diversos povos, e em 1700, com o advento do telescópio, as pessoas começaram a olhar para os céus e procurar coisas que antes elas não conseguiam ver a olho nu, se achou na localização onde ocorreu essa supernova, né, essa nebulosa aqui, nebulosa de Caranguejo, acho que se chama em português. E uns 200 anos depois, quase 900 anos depois dessa supernova, ficou meio evidente que essa matéria toda aqui espalhada a partir de um centro teria sido causada por uma supernova, né? E em 1968, um pouco depois dessa primeira descoberta do primeiro pulsar, já descobriram também, apontaram telescópios de raio-x para lá e viram que tinha uma estrela de nêutrons aqui, um pulsar aqui no meio também, que era visível. E quais são as propriedades das estrelas de nêutrons? Em geral, elas têm massa de 1 ou 2 massas solares. Então, elas são maior que o Sol, até 2 vezes, não maior, mas mais massiva que o Sol. O raio delas é bem pequeno, 10 a 15 quilômetros. Elas podem ter campos magnéticos extremamente fortes. Elas podem ter um período de rotação de ordem de milissegundos até vários minutos, dependendo da evolução delas. Então, elas têm também uma riqueza em como elas podem evoluir e os diferentes tipos de sistema que elas podem formar. Algumas são isoladas, né? Elas são estrelas que cresceram isoladas e explodiram, ou a explosão delas no sistema binário foi tão forte que ela saiu com uma velocidade grande e não ficou mais ligada a outra estrela com qual ela era ligada antes, ou ela pode ainda estar em sistemas binários, né? Esses são interessantes porque agora a gente está detectando estrelas de nêutrons colidindo uma com as outras, através de ondas gravitacionais. Então, é um sistema bem interessante também. Então, as densidades dessas estrelas na superfície, alguns gramas por centímetro cúbico, então as densidades que a gente está acostumado aqui na Terra, mas no interior delas, elas podem superar 15 ordens de magnitude disso, então 10 a 15 gramas por centímetro cúbico. O que é mais do que a densidade de um núcleo atômico, algumas vezes a densidade do núcleo de um átomo. A temperatura na superfície ela pode começar bastante alta, né, 10 na 11, 10 na 12 Kelvin, ou alguns megaelectronvolts, que é a unidade que a gente está acostumado em física nuclear, até dezenas ou uma centena de electronvolts, mas elas reduzem bastante essa temperatura conforme o tempo vai passando. E uma quantidade que a gente fala bastante é a fração de prótons. Então, essa estrela ela tem alguns prótons ainda, tem prótons e nêutrons e elétrons, e na superfície dela, basicamente, é matéria como é aqui na Terra, aproximadamente 50% da matéria de prótons, 50% é de nêutrons, e conforme tu vai entrando dentro dessa estrela, indo cada vez mais fundo, tu chega cada vez mais perto de matéria que é feita somente de nêutrons. Aqui um esquema de como varia as diferentes fases que tu tem dentro da estrela, né, conforme tu aumenta a densidade. Então aqui tu tem um envelope com átomos, pode ser de ferro, hidrogênio, hélio, carbono. E conforme tu vai aumentando a densidade, aqui não tem nenhum elétron mais ligado a esses núcleos, então tu tem um mar de elétrons e esses núcleos eles estão totalmente ionizados, então eles só estão imersos nesse mar de elétrons, e conforme tu vai indo cada vez mais adentro da estrela, esses núcleos vão chegando cada vez mais perto, eles vão ficando maiores, a pressão em alguns chega a ser tão grande que os prótons e elétrons combinam para formar mais nêutrons, por isso que a quantidade de nêutrons conforme tu adentra a estrela diminui. E chega uma hora, aproximadamente 10 na 14 gramas por centímetro cúbico, que o tamanho desses núcleos, ele é mais ou menos o tamanho da separação entre cada um desses núcleos, né? Então aqui começa a acontecer coisas bastante interessantes, que é a fase de nuclear pasta nuclear, que é onde eu estou interessado. E mais para dentro aí a gente não faz a mínima ideia do que pode ter lá, pode ter nêutrons e prótons, pode ter outras partículas
mesons, hyperons, e pode ter até um plasma de quarks e gluons totalmente separado, né? Não consegue mais dizer onde começa uma partícula e outra, e só tem um plasma, quark gluon plasma, uma sopa de quarks e gluons. Bem, então, o que é essa pasta nuclear? A baixas densidades, a gente está acostumado com núcleos, eles são esféricos, aproximadamente esféricos, eles estão isolados uns dos outros, bastante separados, mas conforme tu aumenta a pressão, em certo momento, tipo, esses núcleos vão ocupar todo o espaço que eles têm, né? E tu não vai conseguir dizer onde começa um e onde começa outro, então a matéria é uniforme. Mas o que acontece entre esses extremos? Nos anos 80 foram os primeiros estudos nesse sentido, anos 70, 80. Eu vou focar um pouco nesse aqui, onde eles usaram um modelo de gota líquida, talvez a maioria de vocês esteja familiarizado com isso, onde tu só diz qual que é a energia de ligação de um núcleo a partir de um modelo bem simples, com alguns parâmetros, dependendo do volume, da superfície e do número de prótons e nêutrons que tem no núcleo. Então, a baixas densidades, tu tem um núcleo aproximadamente esférico nesse modelo, mas aí, conforme tu vai aumentando a densidade, os núcleos, né, aqui tu tem uma caixa com condições de contorno periódico, então aqui tem um núcleo, aqui teria outro, e conforme tu vai aumentando a densidade, esses núcleos aqui começam a ficar tão perto, eles mergem e formam um núcleo de 2 dimensões, ou um cilindro. E aí pode aumentar mais a densidade, formar um plano, continuar aumentando a densidade, forma esse buraco cilíndrico, bolha cilíndrica, aí conforme aumenta a densidade, tu pode ter uma bolha esférica, e ainda, além disso, se tu comprimir mais esse material, ele vai ficar totalmente uniforme. Então, aqui esse grupo usou uns argumentos de simetria, né? Então eles não resolveram o sistema completo das partículas numa caixa, eles só disseram, essa é a energia do sistema, quando tem tantos nêutrons e prótons, e conforme tu muda a simetria desse sistema, tem certas geometrias que são favorecidas, elas têm menos energia. Então aqui tem a energia da esfera, mas quando tu chega nessa densidade aqui, a energia do cilindro, do núcleo cilíndrico, é menor do que o núcleo esférico. Então essa geometria passa a ser favorável e o núcleo começa a ter essa geometria. E aí tu vai mudando de outras geometrias até chegar na matéria uniforme, quando os núcleos aqui ocupam todo o espaço. Né? Isso aqui é um proxy para a densidade, para a energia. Mais ou menos ao mesmo tempo, esse grupo do Ravenhall fez uns cálculos um pouco mais detalhados e eles chegaram praticamente na mesma conclusão. Eles assumiam simetrias, mas eles usaram um modelo mais detalhado para as interações nucleares. E aí, mas eles obteram os mesmos resultados, né? Tu tem núcleos esféricos, núcleos cilíndricos, núcleos planos, aí buracos cilíndricos, buracos esféricos, e um pouco abaixo de certa densidade aqui, que a gente chama de densidade de saturação nuclear, eu vou falar um pouco disso depois, os núcleos, a matéria uniforme. E esse acho que foi o grupo que cunhou o termo pasta nuclear, né, porque eles chamaram que é essa simetria de espaguete, essa aqui de lasanha, de espaguete. Então, foi eles que deram esse nome de nuclear pasta para esses sistemas. Mas todos esses dois trabalhos aqui, eles assumem uma determinada simetria para o sistema. O que acontece se tu não assumir uma simetria para o sistema, tu só põe as partículas numa caixa e deixa o sistema evoluir e faz as contas. Então, aqui, teve esse grupo que logo em seguida fez isso. Eles fizeram um modelo para esse sistema, botaram as partículas numa caixa desse tamanho aqui, então os lados da caixa tem 32 Fermi, um Fermi é 10 no menos 15 metros, é um sistema bem pequeno. Aí eles fizeram uma rede, qual a separação era um Fermi entre cada ponto da rede, essa rede é cúbica, mas aqui a gente só está vendo uma seção dessa rede. E aí eles foram aumentando a densidade e vendo o que acontecia. E aqui tu forma coisas parecidas com esferas, cilindros, planos, buracos cilíndricos, mas como o sistema tem a possibilidade de ficar em qualquer geometria, e não necessariamente nessas geometrias aqui, né, que são bastante, que tem assimetrias, que tu usou assimetrias para obter esses núcleos, ele faz algumas coisas um pouco diferentes, né, tem umas curvaturas, e com essa curvatura tu consegue uma energia um pouco mais baixa do que tu só presumir que o sistema é esférico. E por que esses núcleos não são sempre esféricos ou sempre uniformes? Por que tem essa riqueza essa diversidade de geometrias entre
esse sistema aqui, entre o núcleo ser esférico e o núcleo e a matéria virar uniforme. O que causa isso é um fenômeno chamado frustração. E frustração, justamente, se vocês acompanharam quem ganhou o prêmio Nobel, metade do prêmio Nobel ontem ou anteontem, foi físico Paris, eu acho, né, que ganhou por estudar justamente esse tipo de modelo. O que são esses tipos de sistema? A energia, tu tem duas forças competindo nesses sistemas e elas têm uma energia comparável, que são as forças nucleares, que tentam aproximar os nêutrons e os prótons, e a força elétrica, que tenta afastar os prótons. Então, é impossível tu minimizar essas duas energias ao mesmo tempo nessas densidades aqui, né? De ordem 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. A competição entre essas duas forças, uma querendo aproximar tudo e outra querendo afastar tudo, acaba fazendo com que tu tenha um alto número de estados com energias próximas do que talvez seja energia mínima, e o sistema pode pular facilmente de um estado para o outro. Então, esse fenômeno chama frustração, não sei se essa é a tradução em português, mas é o que possibilita essa diversidade de geometrias na matéria quando tu vai de uma densidade baixa para uma densidade mais alta. Qual é a relevância disso astrofisicamente? Então, comecei a falar de estrelas de nêutrons. Esse tipo de matéria, essa massa nuclear, pode ser formada durante o colapso da supernova, e também existe, a gente acredita que existe na crosta das estrelas de nêutrons. Então, como a gente pode estudar esse tipo de material? Bem, infelizmente não pode produzir isso no laboratório por alguns motivos. Primeiro, a densidade é muito alta. Tu pode produzir densidades altas, tão altas quanto da crosta de uma estrela de nêutrons, numa colisão, num acelerador de partículas, né, colidir partículas, mas essas colisões vão gerar temperaturas muito altas. Aqui as temperaturas são relativamente baixas comparadas com a temperatura que é obtida numa colisão de partículas. E também a gente acredita que tem uma assimetria de isospin, isso quer dizer que tem muito mais nêutrons do que prótons, como eu falei, alguns elétrons são absorvidos pelos prótons e criam nêutron, e essa assimetria a gente acha que vai ser bem mais alta do que as que a gente pode produzir aqui na Terra, né? Então, tu não pode estudar isso no laboratório. Como é que tu faz? Bem, tu faz cálculos analíticos ou computacionais, e tem vários tipos desses cálculos. Vou falar um pouco aqui sobre cada um, e eu vou passar rapidamente sobre a literatura, sobre vários cálculos feitos na literatura. Então, tu tem um modelo, tu assume uma simetria para o sistema, que o pessoal assumiu uma simetria um pouco mais complexa do que aqueles cristais cúbicos que tinha antes, né? Aqui os cilindros formam um cristal hexagonal, ao invés de ser um cristal cúbico também. A lasanha é igual. Aqui os anti-espaguete, essa fase também é chamada de queijo suíço, aqui nhoque, anti-nhoque, aí cada um tem o seu gosto e chama de nome. E aí tu assume uma simetria, tu pode minimizar a energia do sistema, e aí tu vê em cada densidade o que ele faz. Ele vai ser uma esfera, um cilindro, um plano, um anti-espaguete, um buraco esférico. Aqui é o trabalho do professor Sidney, que está na plateia, pelo menos estava quando comecei. Parecido também, eles assumem uma simetria do sistema, se eu não entendi errado, por favor me corrija se foi isso. Eles têm uma lagrangiana para o sistema, onde os nêutrons e prótons interagem através de uma troca de mesons, aí tem elétrons e fótons também no sistema, se tu tiver alguma temperatura. Eles estudaram diversos modelos, e dependendo do modelo das interações aqui entre os nêutrons e prótons, tu pode formar um sistema diferente, né, em diferentes densidades. Isso é um pouco dependente do modelo, mas qualitativamente é sempre a mesma coisa. Tu tem esferas, tu tem cilindros, tu tem planos, aí tu pode ter os tubos, e aqui só um desses modelos teve as bolhas esféricas, mas antes de chegar em matéria uniforme. E aí, se tu aumenta a temperatura, também tu tem um pouco menos de liberdade para formar isso, porque é mais fácil, né, da matéria ficar uniforme quando as coisas estão se mexendo bastante. Vou pular isso aqui, porque é parecido. Outros grupos, eles têm modelos parecidos com lagrangianas, eles computam o equilíbrio entre as fases do sistema, minimizam a energia, e aí eles põem partículas numa caixa e eles vão evoluindo o sistema até eles achar o mínimo de energia, e eles praticamente acham as mesmas cinco geometrias, né, das quais eu estava falando, mas volta e meia, dependendo das condições iniciais ou da
densidade, tu pode ter uma mistura entre esse sistema. Então, nessa primeira caixa aqui, por exemplo, pode ver que tem, se vocês conseguirem ver, tem os núcleos esféricos, depois um plano com núcleos cilíndricos, um plano com núcleos esféricos, e eles vão se alternando. Aqui tem algo parecido, uma mistura entre núcleos cilíndricos e núcleos planos. Aqui tem umas coisas que parecem um alter, e aqui tem algo um pouco mais complicado, que tem bastante ligação entre a pasta e... Bem, vou falar um pouco mais disso depois. A mesma coisa aqui, mesmas geometrias, mas essas geometrias podem se organizar em jeitos diferentes. Aqui os núcleos cilíndricos também podem ter uma simetria meio que hexagonal ou meio cúbica, dependendo da densidade. Aqui tem umas coisas um pouco mais estranhas, mas não tenho certeza se esses sistemas foram evoluídos o tempo suficiente para eles relaxarem. Mas aqui você tem essa fase aqui que eu vou falar um pouco depois, que a gente chama de waffle agora, que é meio que um plano com uns buracos meio. Então, são vários trabalhos de diversos pesquisadores que mostram várias geometrias diferentes, giroides, giroide duplo. E assim vai, né? Cada grupo, dependendo do modelo que usa, do tamanho da caixa que eles usam, dependendo das interações entre o método de resolver essas equações, eles acham coisas um pouco diferentes. Então, existe uma riqueza muito grande, não só aquelas cinco geometrias, né, que eu falei no começo. Tem muita coisa aí ainda. Os modelos, eles têm que respeitar certos fenômenos, né, que a gente conhece super bem. Então, por exemplo, tu quer usar um modelo que ele consiga reproduzir a energia de ligação de certos íons, certos núcleos atômicos. Aqui tem um núcleo de urânio 238, ele não tem uma geometria esférica, então tentar reproduzir no modelo bom, tu vai reproduzir todas essas coisas, né? Então isso pode servir como parâmetro para decidir se o modelo é bom ou não. Em vários desses estudos, o que eu estou mostrando aqui, né, contornos das superfícies em diferentes densidades, acho que eu não mencionei isso, mas espero que tenha ficado claro, mais ou menos, que essa parte aqui ela tem uma densidade mais alta e as partes não tem nada mais baixa, e as azuis têm uma densidade menor do que as vermelhas, e por aí vai, cada um usa seu esquema de cores. Vários modelos, eles usam partículas pontuais, e aí é difícil de ver o que tem aqui, né? Mas aí tu põe, ao invés de plotar os nêutrons, os prótons dentro da caixa que tu faz a tua simulação, ou tu evolui o teu sistema, tu põe uma gaussiana ou alguma outra função ao redor deles, e aí tu plota as densidades, tu procura as densidades. Então isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui, só que mostrado de um jeito um pouco diferente. E isso é importante porque depois, quando eu falar sobre as simulações que eu fiz, vai ficar talvez mais fácil de entender. E aqui esse sistema não estava equilibrado, aí deixaram equilibrado durante um tempo, ele, dependendo do modelo usado, ele forma uma coisa um pouco diferente, talvez, mas não muito diferente. Aqui é a mesma coisa vista do outro lado, então esse sistema aqui que é o waffle, pode ter buracos de diferentes tamanhos, e por aí vai. E aqui, se prestar atenção nesse tamanho da caixa, essa caixa aqui acho que tem 24 fermi de um lado até o outro. Todas essas simulações que eu mostrei, elas têm essa característica de que o tamanho da caixa é entre 10 e 30, 40 fermis. Mesma coisa aqui, mais geometrias diferentes, dependendo do tipo de modelo, né? Se comparar lado a lado, essa coluna com essa e essa com essa, tem uma pequena variação dos modelos. Aqui é um trabalho da Helena Paz, que foi minha colega e do César em Coimbra, né? Depois ela foi fazer doutorado em Tennessee, eu acho. E ela fez uns cálculos bem robustos, usando os modelos bons, mas com esses modelos, eles não tinham simetria completa, como aqueles primeiros modelos, né, que não presumia que era uma esfera, um cilindro, coisa assim, mas acho que eles tinham uma simetria octagonal, então simulava só 1/8 do sistema e depois usava reflexão para construir o resto. E aí aqui tu vê que diferentes modelos, cada um é um modelo diferente, ele pode prever alguma coisa diferente, dependendo, aqui, né, esse buraco cilíndrico, ou um plano, dependendo da densidade que está sendo simulada, e aqui tem uma pequena variação nos modelos que ela usa. Estou falando rápido, bastante coisa, mas eu espero que esteja dando para acompanhar, estou sendo bem repetitivo. Aqui, tipo, como tem pouca, a diferença de energia entre diferentes modelos pode ser baixa, pode ser que tu tenha, para uma determinada densidade, temperatura,
quantidade de prótons, tu pode pular facilmente de uma geometria para outra. Então, essas geometrias aqui têm energias bastante parecidas e tu pode ver qual que é a distribuição, né, dependendo da temperatura do sistema. Tipo, tu pode ter, nesse caso específico, esse trabalho bem recente do William Newton, eles mostram que pode ter um sistema que seja, apesar de todas essas simulações serem feitas separadas, né, cada geometria surgiu a partir de uma simulação pela energia de cada uma delas, pode dizer que se tu tiver, pode ter na crosta da estrela de nêutrons uma mistura, que é metade da massa está nessa geometria, um quarto nessa e um quarto nessa. Então, acho que é um dos primeiros estudos a fazer isso, né? Detalhado, parece como é a distribuição de energia entre as diferentes geometrias. Todos esses temas que eu falei antes, tu põe as partículas ou numa caixa, ou tu tenta minimizar a energia dependendo da densidade, mas tu não está evoluindo no tempo esses sistemas. O que tu está fazendo é procurando uma solução, seja de alguma forma, para minimizar a energia do sistema ou achar um sistema equilíbrio. Aí teve outros grupos, que é mais parecido com o que eu fiz no meu doutorado, eles usam dinâmica molecular. Dinâmica molecular é um pouco diferente, porque tu só põe as partículas que está interessada numa caixa, tu diz qual que é a força de interação entre elas, e aí tu calcula, a partir da força na partícula, tu faz ela se mexer, né? Tu tem um time step para a simulação, e aí ela se mexe, então, de acordo com a força que ela está sentindo. Se tu esperar bastante tempo, tu espera que o sistema vai se equilibrar. Então, essas aqui, acho que isso é feito bastante em simulação de colisões de núcleos atômicos, né? Como fazem aceleradores de partículas. Aqui esse grupo acho que foi um dos primeiros a fazer isso, ou o primeiro. Não dá para ver muito bem as geometrias, porque eles plotaram as coisas como pontos e não como densidade, as superfícies, né, as densidades diferentes na caixa. Mas dá para ver que tem alguns agrupamento aqui de nêutrons e prótons e umas partes meio vazias. Sempre lembrando que isso aqui sempre tem condições de contorno periódica, talvez eu tenha pulado essa parte, então, se alguma partícula sai aqui, ela entra aqui embaixo, se sai desse lado, ela entra do outro, por aí vai. E dependendo da densidade ou da temperatura, pode ter núcleos diferentes. Aqui uma simulação um pouco depois, usando um modelo quase igual, só que essa aqui acho que tinha umas 2.000 partículas, não, talvez ela seja da mesma ordem, minhas caixas tem 23 a 50 fermi, essa aqui tem 75, é um pouco maior. E aqui tu está vendo a mesma simulação numa temperatura, a temperatura de 1 megaelectronvolt, 2 ou 3, e aqui tu está vendo de cima, onde parece que tu tem núcleos esféricos, mas olhando pela lateral tu vê que tu tem núcleos cilíndricos e eles têm até uma certa curvatura aqui embaixo. E aí, conforme a temperatura é aumentada, esses núcleos eles podem trocar a partícula entre eles, né? Fica um gás aqui de partículas no meio dos núcleos e quando chega a uma temperatura meio alta ele derrete completamente esses núcleos. Aqui é algo parecido, também eles vão aumentando a temperatura daqui para cá, é dinâmica molecular quântica. Então isso aqui é bem complicado porque tu tem que levar em conta, apesar de vocês estarem vendo pontos aqui, tu tem que levar em conta o tamanho da partícula. A interação entre elas pode depender da velocidade relativa entre as partículas, não só da distância entre elas. Então, isso demora bastante a resolver, né? Então, tu fica meio que limitado a sistema de 10 a 20 mil partículas numa simulação bem detalhada que demanda bastante tempo de computador. E aqui, conforme vai aumentando a temperatura, dá para ver que alguns nucleons, os nêutrons e prótons, passam a ocupar esse espaço entre as partículas. E aí até que derrete quase totalmente numa temperatura alta. Acho que aqui é 5 megaelectronvolt, apesar de não ter botado no slide. Aqui, outra coisa que pode ser estudada é, tipo, se tu tem uma estrela de nêutrons num sistema binário, elas vão se fundindo, certa hora, essas estrelas se tocam em alguma dessa matéria ejetada. E tu pode tentar estudar o que acontece se tu quebrar a crosta o suficiente para ejetar a parte que é pasta, né, que está um pouco abaixo da crosta. Provavelmente isso não vai acontecer, mas teve estudos nesse sentido, eu até fiz um também. Então, tu expande essa caixa aqui bastante rápido, então, daqui para cá tu está expandindo a caixa e tu vê que essas partículas, esses núcleos planos, eles vão se quebrando e dependendo, acho que, de quão
rápido tu expande, né, ele quebra de jeitos diferentes. Então, ele pode se quebrar e formar núcleos esféricos bem pequenos, ou de um tamanho um pouco maior, ou se tu começa com núcleos um pouco mais esféricos, ele talvez nem se quebra, acho que aqui, ou não dá para saber direito, ou só por essa imagem. Então, o que eu fiz no meu doutorado foi, um pouco dos pós-docs, foi essa dinâmica molecular semiclássica. Então, ao invés de fazer, a gente, para não se limitar a sistemas pequenos, né, de 25 ou 50 fermis nessas caixas, nesse volume de simulação, a gente usava 50 mil a 400 mil partículas, e o único motivo que a gente conseguia fazer isso é que a gente simplificava bastante a interação entre as partículas. Então, o que a gente fazia, ao invés de ter uma força que depende das velocidades, das posições, do tamanho gaussiano ao redor de cada partícula, a gente só botava, presumia que cada partícula era um ponto, e ela interagia através dessa força aqui, se fosse, por exemplo, um nêutron e um próton, ou se fosse dois nêutrons, aí é um pouco diferente, mas tu tem esses 4 parâmetros, A, B, C e o lambda maiúsculo, e tu fita esses parâmetros para conseguir reproduzir umas quantidades físicas, aproximadamente, que a gente conhece bem, tipo a energia de ligação do núcleo de oxigênio, o cálcio, o zircônio, o chumbo, aqui os valores experimentais, os valores usando, depois de fitar esses parâmetros. E se tu tiver 2 prótons, além dessa interação nuclear, tu tem uma repulsão coulombiana. Então, não é só 1 sobre R, essa força, né, porque tem um mar de elétrons no qual essas partículas estão imersas, então tem um decaimento exponencial aqui que depende desse fator lambda, minúsculo. Esse fator lambda não é um parâmetro do sistema, tu pode calcular ele dependendo da densidade do mar de elétrons que o sistema dá. E a gente sempre presume que a quantidade de elétrons e prótons dentro da caixa é igual, então que o sistema é eletricamente neutro. E outra coisa que a gente tenta reproduzir com esses parâmetros é a energia de ligação, ou a energia de um sistema só de matéria de nêutrons, que não existe em nenhum estado ligado, então ela aumenta com a densidade, né, então ela tenta comprimir os nêutrons, eles ficam mais energéticos, e de matéria simétrica com um número igual de nêutrons e prótons. Então aqui aproximadamente é 0,16 nucleons por fermi na -3, a matéria satura, isso aqui é a densidade de saturação nuclear, onde ela tem a maior energia de ligação, né, ou a menor energia total por nucleon, e esse valor aqui é aproximadamente -15, -16, então esse modelo aqui, apesar de ser bem simples, ele consegue reproduzir um sistema com baixas densidades, ou núcleos atômicos, né, ou um sistema com mais altas densidades. Então eu vou mostrar aqui uma simulação que eu fiz, onde eu comecei 51 partículas, 40% delas são prótons, e a densidade aqui não é constante, ignorem isso. E a gente foi expandindo esse sistema a partir de uma densidade alta, onde a matéria era praticamente uniforme. E aqui já tem umas bolhas esféricas, e aí a gente vai expandindo e vai observando as transições entre os sistemas, né? Como é que é a dinâmica dessa transição. Quando tu diminui um pouco a densidade, tu começa a ver os buracos cilíndricos, eles não são tão organizados que nem nas outras simulações que eu mostrei, porque isso aqui é bem maior e está a uma temperatura um pouco relativamente alta, 1 megaelectronvolt. Desculpa. Tá, continuando aqui, aí uma hora você espera que esses buracos, conforme tu expande, eles também se juntem e formem a lasanha, né, onde tu tem os planos, e conforme tu vai expandindo, tu espera que uma hora esses planos comecem a se quebrar em núcleos cilíndricos, então você vai ver uns buracos nesses planos, eles rapidamente quebram, e aí tu tem esses núcleos cilíndricos. Dá para ver que eles têm uma certa curvatura, porque a gente está expandindo a caixa. E aí, se continuar a expansão, quando chegar em aproximadamente 1/10 ou 0,01 aqui, eu acho, esses núcleos cilíndricos vão começar a se quebrar, vão formar os núcleos esféricos, algum deles aqui acho que já se quebraram. E se tu expandir essa caixa devagar o suficiente, tu espera que a densidade ainda seja alta o suficiente para esses núcleos esféricos se organizarem num cristal, né? E é o que acontece aqui. Dá para ver bem que esses núcleos esféricos, mais ou menos esféricos, eles têm certa deformação, estão organizados num cristal. Tá, vou falar um pouco do custo computacional disso aqui. Acho que é isso. Essa simulação aqui foi rodada no supercomputador Kraken. Ele era um dos maiores, mais rápidos supercomputadores, acho que em 2009
2009, 2010, e em 2014 ele foi aposentado porque ele já estava fora de linha, né? Já não servia mais, gastava muita energia para fazer simulações que os computadores faziam bem melhor e com um custo muito menor. Então, aquela simulação ali custou, acho que, não vou falar muito sobre isso, senão vai demorar muito tempo. Foram 2 a 3 semanas para fazer aquela simulação usando 64 nós, ou não sei, aqui dá uns 700 e pouco, 800 e poucos processadores. Então, se tu for fazer no teu computador que tem 6, 8 processadores, talvez, vai demorar alguns anos ou décadas para fazer uma simulação parecida. E aí, isso era um programa que usava só CPUs, né? Agora, a maioria dos computadores que são usados para simulações, eles usam GPUs, e uma simulação dessa parecida, ao invés de usar centenas de processadores, com 32 GPUs, dá para fazer essa simulação em 1, 2 dias. Então, é muito mais rápido. E a partir do momento que a gente obteve tempo de computador para fazer essas simulações, a gente conseguiu fazer simulações muito maiores, e teve uma delas até que ficou rodando durante quase 2 anos, usando 64 GPUs, o que é bastante coisa, né? Eu vou falar mais dela depois. Bem, aquela simulação que eu mostrei, a gente não deixou o sistema equilibrado durante muito tempo, e a gente expandiu a caixa, então as geometrias nelas não estavam bem definidas, mas aqui, se tu esperar tempo suficiente, tu consegue mostrar todas essas fases diferentes. A esférica, a cilíndrica, e tem o waffle, que eu falei, né, que é meio que uma lasanha com os buracos, e esses buracos também formam um padrão hexagonal, bem interessante isso. A lasanha, aqui tem algo parecido com a lasanha, só que tem uns defeitos que juntam esses planos diferentes, aqui os buracos cilíndricos, aqui tem algo que é o contrário do waffle, né, o que estava vazio aqui é o que está cheio nesse anti-waffle aqui, e os núcleos esféricos, as bolhas esféricas, ou parece um queijo suíço. Aqui é uma simulação parecida, que a gente esperava que formasse um waffle, mas aí como que tu sabe quanto tempo é o suficiente, né, para evoluir um sistema? A gente tem algumas quantidades que a gente calcula para avaliar isso, para ver se o sistema está em equilíbrio ou não já. Mas eu não vou falar nada sobre isso aqui, é só mostrar como o sistema evolui. Então, a gente evolui esse sistema aqui que tem 1 milhão de partículas, ou mais, 1 milhão e 600 mil partículas, então acho que ele é 32 vezes maior do que esse aqui. E aí, na metade da simulação, parecia que já estava meio equilibrado, porque a energia do sistema não muda muito, a curvatura que a gente calcula não muda muito, mas se a gente olhar como estão orientados esses planos que se formam, e aqui é um algoritmo bem chato e que demanda bastante tempo computacional também para decidir em qual plano cada nêutron ou próton está e como que ele está orientado, né? Na metade da simulação, a gente identificou 2 planos bem definidos, um que forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com as laterais da caixa, e outro que está paralelo ou perpendicular a algumas das laterais. E aqui tem em vermelho, tem os planos que são pequenos demais, não estão bem orientados, ou não tem orientação nenhuma. E aí, conforme a gente foi evoluindo, esse amarelo passou a dominar, e os outros 2 deixaram de existir. Então, esse sistema aqui é bem orientado, tipo, ele não tem o problema que as outras simulações tinham, né, de ter caixas muito pequenas. Essa caixa aqui é bem grande, eu acho que ela tem um lado de 320 Fermi ou mais, então ela é 10 vezes maior do que aqueles cálculos que eu estava mostrando mais para o começo, e ela continua mostrando uma das geometrias, né, que a gente vê sempre. Então, dá para verificar que as geometrias, elas podem surgir só porque a tua caixa é muito pequena, mas algumas delas sobrevivem mesmo em tamanhos muito maiores, onde tu espera que o tamanho da caixa não esteja influenciando tanto como as partículas estão se arranjando dentro do volume simulado. Aqui dá para ver essa fase amarela, né, crescendo com o tempo, e as outras diminuindo. E a energia do sistema, se tu só olhar para a energia, vai parecer que ela não está diminuindo, ou está diminuindo muito, muito devagar, né? Então seria difícil acompanhar só olhando para a energia. Tem que arrumar outros jeitos de determinar se o sistema tem equilíbrio, né? Aqui 2 outras fases que eu falei, né, que são a lasanha com essas hélices ou rampas ligando elas. Eu vou falar um pouco mais disso se eu tiver tempo. Depois, e aqui a mesma coisa, né, tu tem esses planos, e eles estão conectados por uma fase, por uma rampa helicoidal. Aqui tem 2 rampas com quiralidades diferentes, então uma rampa
gira em sentido horário, outra em sentido anti-horário, e elas estão bem próximas uma da outra, e tem uma rampa só, se tu perceber pelas condições de contorno, né? Quando tu entra de um lado, tu sai do outro, e atravessando esse sistema. Vou falar um pouco de polímeros, que é algo um pouco bem distante, porque os sistemas que eu estava falando até agora, eles têm 10 na 14 gramas por centímetro cúbico, e polímeros vão ter 1, 2 gramas por centímetro cúbico. Então, são 14 ordens de magnitude entre esses dois sistemas. E vai ficar claro logo mais por que eu estou falando disso. Então, tu pode ter homopolímeros, onde tu pega uma molécula e tu vai ligando elas uma do lado da outra e forma uma cadeia gigante dessas moléculas, ou polímeros, onde tu tem mais de uma molécula e aí tu vai ligando elas em sequência. As propriedades desses polímeros dependem um pouco, né, da organização, não só das moléculas, mas de como essas moléculas estão organizadas. Então, dá para ver aqui que a temperatura de fusão, derretimento desses polímeros depende um pouco de como eles estão alinhados. E um desses polímeros, bastante conhecido, é esse tal de SBS, né, estireno, algumas outras coisas. Ele tem bastante propriedades que são úteis na indústria, por causa das suas características térmicas, adesivas. E se tu pegar um microscópio e der um zoom nesses polímeros, o que tu vai ver é algo assim. Parece bastante com o que eu mostrei, o waffle, nuclear waffle, que é um plano, e esse plano tem buracos, e esses buracos estão organizados meio que numa simetria hexagonal. Então, o que está acontecendo aqui? Esse sistema ainda tem mais características parecidas com a pasta nuclear do que só isso aqui, né, porque só essa curiosidade aqui, tipo, se tu pegar um polímero e imergir ele num composto não orgânico, tipo água, vai ter um lado o polímero pode ser hidrofílico e o outro hidrofóbico, então dependendo da quantidade de água que tu botar, os polímeros vão se juntar todos com a água num canto, e aí esse A aqui, que deve ser o hidrofóbico, vai ocupar esse resto do material aqui, e aí se tu der uma olhada no sistema, ele vai formar algo parecido com a fase de Inoki, que eu falei, né, da pasta nuclear. E aí, se for mudando a razão entre esse composto inorgânico e polímeros, tu consegue criar outras fases, onde uma parte do polímero faz meio que um volume para o resto se reorganizar em espaços diferentes, e aí tu vai aumentando, tu inverte os sistemas, né? Então, é bastante curioso que sistemas com ordens de magnitude de diferença entre eles formem estruturas tão parecidas. E aqui algumas outras estruturas também que eu mostrei no nuclear pasta rapidinho, os giroides e cilindros em organização hexagonal também dá para formar eles com copolímeros. Tem uma organela nas células do nosso corpo, né, que elas têm propriedades bastante parecidas com polímeros, algumas são feitas de polímeros também, que é esse retículo endoplasmático. Que alguém pegou uma parte disso, botou num microscópio e viu que ele tinha essas rampas entre eles. Então, aqui tem uma rampa, aqui tem outra. Tem esses planos, né? E as moléculas coisas que podem entrar no núcleo das células, elas têm que passar por esse retículo aqui. E o transporte dela ocorre principalmente entre essas rampas aqui, que são bem parecidas com aquela simulação de pasta nuclear que eu não mostrei, né? Que tu tem os planos, e aí os planos estão conectados por essas rampas helicoidais aqui, que tem uma certa quiralidade, elas podem ser horário ou anti-horário. Aí, vou pular isso aqui. Essas rampas são chamadas de Terasaki ramps, né? Porque foi a pessoa que publicou esse estudo, tem o nome dela. Essas rampas, elas têm algumas características. Ela tem uma atração, se elas estão longe uma da outra, essas duas rampas, elas tendem a se aproximar, mas quando elas chegam muito próximas, elas tendem a se afastar. Então, elas têm uma distância de equilíbrio entre elas. E outra característica que esse modelo bastante matemático previu é que essas rampas vão formar um dipolo. Se elas formam um dipolo, ou seja, se tem todas as rampas horárias de um lado e anti-horárias do outro, elas vão formar um ângulo de 45 graus com os planos que elas estão cruzando. E se elas formarem um quadrupolo, elas vão formar um ângulo de 90 graus. E, voltando na simulação de pasta nuclear, foi exatamente isso que a gente observou, com um modelo bem simples de pasta nuclear. Aqui tu tem um dipolo, aí cada dipolo, se ele é horário ou anti-horário, aqui tu pode usar aquelas regras da mão direita de cálculo vetorial para determinar a quiralidade disso aqui. Todas estão do lado, todas as anti-horárias estão do lado e as horárias do outro, ou vice-versa. Então, isso aqui forma um dipolo, e aqui é meio ruim de ver, mas essas rampas
o eixo delas forma um ângulo de 45 graus com esses planos. Isso é mais fácil de ver aqui nessa simulação onde foi formado um quadrupolo, que o eixo das rampas forma um ângulo de 90 graus, justamente como foi previsto aqui por esse modelo puramente matemático desse pessoal. Então, isso é bem interessante. Aqui tem uma comparação dos sistemas de polímeros das estrelas de nêutrons, e alguém me avisa aí se eu estiver chegando perto do fim do tempo que eu tenho. A mesma coisa aqui, simulações de polímeros e as comparações com a pasta nuclear, né, sempre, volta e meia, formam geometrias muito parecidas. Então, isso é bem curioso, mas é mais uma curiosidade. Vou falar um pouco da elasticidade da pasta nuclear. Então, outra simulação que a gente fez foi ver quão fortes são essas fases de pasta. Então, a gente pegou uma dessas simulações que tinha planos paralelos uns aos outros, e a gente expandiu aqui na direção Z esse plano, e viu o que acontecia. E a única coisa que acontece se tu expandir perpendicular aos planos, é que esses planos começam a fazer não quebrar, mas eles formam certas ondulações, aí volta e meia essas ondulações chegam perto uma das outras e formam essas rampas helicoidais que eu mostrei, mas esses planos nunca se quebram. Agora, o que acontece se tu expandir esse sistema, e tu está expandindo esse sistema mantendo o volume constante, então tu expande numa direção e as outras duas encolhem, né, para manter o volume dessa simulação constante. Agora, se tu expandir paralelo aos planos, esse plano ele vai esticar, mas a tensão dele vai ficar tão grande que em certa hora ele vai quebrar. E aqui pode ver, se tu contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planos, e aí aqui o plano quebrou um pouco antes da deformação chegar em 0,3, e logo em seguida, se tu contar o número de planos, o sistema se rearranjou inteiro e está agora só com 6 planos. Tu pode continuar deformando isso daqui, quando tu deformar o suficiente, ele vai quebrar e formar 5 planos, e por aí vai. Aí, a partir disso, a gente consegue fazer umas contas, não quero umas 3, e determinar quão forte é esse sistema, né, para deformações. A gente fez a mesma coisa para uma simulação com 3 milhões de partículas, onde não era tudo perfeitamente orientado, que nem nesse sistema aqui, mas tinha várias orientações e também determinou quanta deformação precisava para esses planos começarem a quebrar ou não. Eu tenho uma simulação rapidinha disso aqui. Ixi. Não deu certo? Acho que é esse aqui. Então, aqui está a simulação completa, e aqui eu tenho um foco em cada um desses planos, e aí a gente vai deformando esse sistema e ver que algumas dessas orientações elas começam a desaparecer conforme a gente vai deformando o sistema, outras começam a crescer, e por aí vai. Mas, é curioso por isso. Mas, onde que está isso? Nossa, já voltou aqui. Então, essa simulação com 3 milhões de newtons foi aquela que a gente ficou rodando por uns 2 anos, praticamente, né, porque o computador não funciona o tempo todo. Mas, se contar tudo, dá uns 6 meses de simulação até ela equilibrar e depois a gente expandir ela. E esse aqui foi o resultado que a gente obteve, isso aqui saiu na BBC Brasil por algum motivo, e talvez alguém tenha visto em algum outro lugar. Material mais duro já descoberto no universo, ele tem 10 bilhões de vezes mais resistente que aço, então precisa de muita força para quebrar ele, mas também esses sistemas têm uma pressão tão grande que eu acho que já era o esperado, né, que fosse difícil de deformar esses materiais, eles têm que ter muita força. Então, como que a gente detecta a pasta? Eu acho que eu estou quase acabando aqui. Então, essa pasta, ela pode ter bastante influência, né, no que acontece numa supernova, numa estrela de nêutrons, porque o tamanho, o espaçamento entre essas pastas é da ordem do tamanho do comprimento de onda dos neutrinos emitidos durante uma supernova. Então, pode ter que alguns neutrinos tenham espalhamento de forma coerente quando eles passam por essas fases, se elas estiverem lá. Ela pode também ter informações importantes para a condução térmica e elétrica da crosta da estrela de nêutrons. Isso pode ser visto no período de isolated X-ray pulsars, então são pulsares que não estão no sistema binário.
ou no resfriamento da crosta de uma estrela de nêutrons. Espero que eu tenha uns 2 minutos para falar de cada um desses temas. Então, uma coisa que foi observada recentemente é que não existe nenhum pulsar isolado que emite em raio-x que tem um período maior do que 20 segundos. Mas se tu olhar para os observados, através do spin e como que esse spin está variando com o tempo, tu esperaria que algum desses pulsares teriam períodos muito maiores que 20 segundos. Isso não acontece. E aí alguns grupos simularam a evolução de como que o período do pulsar evolui, né, porque ele está perdendo energia, então o período dele aumenta, a frequência diminui. E o único jeito que eles acharam de simular algo que estivesse de acordo com as observações, né, com esses pontos verdes aqui, na maioria, foi que se tivesse uma camada com uma resistividade térmica bastante alta entre a superfície e as crostas e o núcleo da estrela de nêutrons. Então, a única camada que tem ali que pode ser desse jeito é a pasta nuclear, né? Então, tipo, e como que a pasta teria uma resistividade baixa? Se ela fosse bastante uniforme, tipo... Eita, demais. Se ela fosse bastante uniforme, tipo isso aqui, ela teria uma resistividade bastante baixa, mas se tiver alguns defeitos, tipo aqueles defeitos topológicos, aquelas coisas de coisas que eu mostrei, a resistividade dela aumenta bastante. Então, talvez isso seja uma evidência de que tem uma fase de pasta e que essa pasta seja imperfeita, né? Ela tem bastante defeitos. Então, isso poderia explicar aqui essas observações. Outro jeito é uma crosta de uma estrela de nêutrons que está no sistema binário, ela pode roubar material da estrela que é do sistema dela, e aí essa crosta esquenta, esse calor vai para dentro da estrela, e aí essa estrela deixa de pegar material da estrela que está no sistema com ela, né? A estrela de nêutrons para de roubar elemento da outra estrela, material, e aí ela começa a resfriar. E se tu observar essa estrela resfriando durante um bom tempo, se não tiver uma parte entre o núcleo e a superfície da estrela que tem uma resistividade térmica alta, o que acontece é que depois de aproximadamente 1 ano, a temperatura é constante, ou 3 anos é constante. E aqui o que as observações desse sistema específico apontam é que a estrela continua desaquecendo depois de 10 anos. Então, isso é uma outra evidência que talvez tenha uma camada com alta resistividade entre essas estrelas. Entre o núcleo e a superfície da estrela. Bem, eu acho que eu já passei do tempo aqui, então eu não vou falar, só vou fazer um resumo aqui do que eu falei. Então, essas formas de pasta nuclear, a gente espera elas por causa desse fenômeno de frustração, mesmo que tu tenha um sistema interagido de forma bem simples, como as forças que a gente usou lá entre 2 corpos, para nêutrons e prótons, tu consegue formar umas geometrias bastante complexas. E esse material pode ser o material mais duro do universo, que a gente conhece, pelo menos. A gente só sabe com simulações até agora, né, porque não tem acesso direto a ele. E aí a gente mostrou através de simulações também que esses defeitos podem diminuir a condutividade térmica e elétrica da pasta e podem explicar algumas coisas, algumas observações astrofísicas. Eu gostaria de agradecer meus colaboradores e o pessoal que financiou essa pesquisa. E agradecer a vocês também de terem aguentado aí 1 hora comigo falando. Muito obrigado aí, André, pela palestra. Muito boa palestra, muito interessante. Você vê que é um trabalho extremamente complexo, extremamente elaborado. E antes de abrir aqui as questões, eu já pedi desculpas ali nos comentários, só que eu vou ter que novamente aqui pedir desculpas, porque, André, tradicionalmente o seminário começa às 14h, e eu tive um lapso mental e divulguei às 13h30, só que é tradicional, às 14 horas, porque é uma disciplina que começa às 14h. Então, eu gostaria de pedir desculpa não só a você, André, mas também a todo mundo aí que está acostumado aí seminário às 14h. De qualquer forma, a palestra ela foi gravada e, enfim, a ideia é colocar ela no canal do YouTube, tá? Aí eu divulgo o link para todo mundo poder apreciar a palestra, tá? Então, mais uma vez, pedindo desculpa aí para todo mundo. Então, agora a gente abre aqui a sessão de perguntas. Vamos ver aí quem são os primeiros a se encorajarem a fazerem perguntas. Aí, o senhor Randolph Valentim, por favor, a palavra é sua. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Em primeiro lugar, André, gostaria de agradecer um excelente seminário
Dá para ver que o trabalho é um trabalho hard, né? Eu fiquei perplexo com o computador que você mostrou, mas a simulação de 2 anos, né? Eu achei um negócio... Eu falei, caramba, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Então, vocês... uma questão importante que tem no contexto de estrelas de nêutrons é a questão das equações de estado e sobre a composição, tá? Vocês têm visto algum trabalho que correlacione, por exemplo, massas medidas com possivelmente a simulação de uma composição para poder tentar sair daquela, eu poderia dizer, né, daquele beco sem saída que é a questão das equações de estado? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é a respeito das massas máximas, né, dos limiares de massa entre estrelas de nêutrons, por exemplo, ou melhor, massa mínima, estrela de nêutron, a estrela de nêutrons e as brancas, e depois a questão das massas máximas. E por último, assim, isso na verdade não é uma pergunta, é um comentário sobre a questão dos neutrinos, né? A importância da física de neutrinos no contexto de supernovas e de objetos compactos recém-nascidos é que os neutrinos nos permitem, entre aspas, enxergar dentro do objeto compacto, né? Então, por exemplo, tem trabalhos aí, inclusive eu tenho um trabalho aí sobre isso, né, que eu preciso seguir adiante, que é sobre a existência de matéria estranha no contexto de estrelas de nêutrons. E aí eu ia também te perguntar, te dar mais uma pergunta, se vocês utilizaram alguma coisa com plasma de quark e gluon desconfinados, tá bom? Obrigado. Então, a primeira pergunta foi em relação à equação de estado, né? Bem, para a fase de pasta, né, que eu falei, então a equação de estado pode mudar as geometrias, mas ela não muda quase nada a relação entre a pressão e a densidade de energia. Então, tipo, pode ter geometrias diferentes, mas no fundo elas têm a equação de estado, se tu só pensar em termos da pressão em função da densidade de energia, ela muda muito pouco. Então, para equação de estado e para as medições que acho que tu estava comentando, das massas máximas e dos raios das estrelas, eu acho que essa fase de pasta não vai fazer muita diferença, assim, ou pelo menos não uma diferença tão grande que a gente possa detectar hoje em dia observacionalmente, ou talvez em um futuro próximo. Mas eu faço outros trabalhos com relação a equações de estado, então poderia falar sobre isso outra hora, né? Algo sobre equação de estado para supernovas e para estrelas de nêutrons recém-nascidas. E a terceira pergunta foi sobre os neutrinos, matéria estranha, né? Eu não fiz nada com matéria estranha ou híperons, é tudo prótons e nêutrons. Tem algumas pessoas que tentaram colocar híperons, eu acho, na pasta, mas eles aparecem muito pouco ainda nessas densidades, então eles não influenciam nada. Teve um trabalho que eu não falei sobre, que eu tenho até que lembrar de quem é, que eles têm um modelo de matéria estranha e de nêutrons e prótons, e eles colocam uma energia de simetria, né, para criar essa matéria estranha, e aí talvez nas decisões densidades ainda mais altas, onde tu vai de matéria estranha, de matéria de nêutrons e prótons, né, matéria hadrônica normal para matéria estranha, talvez tenha umas fases de pasta também lá, porque tu vai ter uma tensão entre a matéria estranha e a matéria de hadrons, e talvez tu tenha alguma coisa similar à pasta, e aí, de novo, também dentro do modelo deles, eles obtiveram as mesmas simetrias, as mesmas geometrias, mas num contexto ainda mais denso do que esse de matéria hadrônica. E quanto aos neutrinos, o neutrino seria, né, além das ondas gravitacionais, o que a gente pode usar para ver dentro da região mais funda da estrela, e tem bastante trabalho tentando ver qual seria o efeito das fases de pasta, né, nos neutrinos, porque, né, os neutrinos, se o comprimento de onda deles gerado é parecido com a distância, por exemplo, entre os planos, eles podem espalhar de maneiras diferentes, dependendo da energia, mas eu não sei se existe algum trabalho que tenta dizer qual seria o efeito disso, por exemplo, no espectro de neutrino que tu consegue ver logo em seguida, depois de uma supernova. Aí eu acho que não tem nada disso, ou então não tem nada que eu conheça, talvez eu possa me corrigir se conhecer. Mas espero que eu tenha respondido em parte as tuas perguntas.
Só um comentário dentro disso que você falou, é que o que acontece é o seguinte, né? A gente tem um modelo, eu e o Corvat, que a gente analisa essa questão, por exemplo, analisando o espectro dos neutrinos da supernova 1987, se você tem dois bursts, né, dois surtos de neutrinos, por exemplo, se você não tiver formação de matéria estranha, você vai ter um surto só. Se você tiver mais de um surto, você pode ter a formação de matéria estranha. Tá? Isso é uma coisa que a gente transição de fase. Uma transição de fase. Tardia, né? Sim. Eu tenho um artigo nesse sentido, que a gente fez simulação supernova com uma equação de estado que tinha uma transição de fase, uma densidade mais alta, mas parece que esse intervalo entre esses dois bursts é muito grande, né, para ser explicado por isso. Eu não sei, talvez tenha, acho que é uns 10 segundos. Né, analisando os dados da supernova 1987, o intervalo entre os bursts não é tipo alguma coisa em torno entre 5 e 6 segundos, mais ou menos. Tá. Que é grande, né? Se for ver, né, no contexto. Mas eu entendi, mas legal. Só agradeço mais uma vez. Pode conversar mais, obrigado. A Abigail tinha levantado a mão. Você tem uma pergunta, Abigail? Pode falar ou deixar aqui no chat, ou foi por engano? Se não, alguém, mais alguma pergunta? Se não, vou eu fazer. O Odilon tem, Abigail não? Então, Odilon, a palavra é tua. Bom, primeiro, parabéns, André, pelo seminário, muito bom, viu? Gostei bastante. Deixa eu só ver se eu entendi uma característica do teu cálculo, né, que é esse cálculo da dinâmica molecular. Então, nesse caso, você está independente de modelos, né, porque o que você faz é pegar os teus nucleons e impor uma interação entre eles e botar a máquina para trabalhar, certo? É isso, né? Mas esse modelo ele ainda prevê, por exemplo, uma energia de simetria, né, que talvez não esteja de acordo mais com... Mas continue, por favor. Não, muito bem. Então, nesse sentido, ele é meio que independente de modelos, né? Mas a única, vamos supor, possível dependência seria naquele potencial que você assume. Isso. Então, acho que são as gaussianas, se eu não me engano, né? Então, existe algum estudo seu, de alguém que fez alguma sistemática de trocar aquele potencial para ver o efeito disso nas estruturas que vocês conseguem ou não? Isso é algo, sabe, que a gente sempre fala, mas quando está trabalhando em outra coisa é difícil de ir lá e realmente fazer. Não, então a gente não fez nada mudando aquele modelo, a gente sempre usou a mesma parametrização. E até uma época a gente tinha um aluno de mestrado tentando fazer isso, mas não foi muito adiante para ver, porque é meio difícil mudar aqueles parâmetros e ainda conseguir reproduzir as energias de ligações e as densidades. Né? As coisas que a gente sabe bem, por exemplo, a densidade de saturação e a energia de ligação na densidade de saturação e aproximadamente a energia de simetria. É meio difícil de mudar os parâmetros do modelo e ainda conseguir reproduzir tudo aquilo, além da energia de ligação dos núcleos de oxigênio, chumbo e tal. E ainda... Então, não sei, né? Talvez alguém consiga fazer um modelo um pouco melhor, mudar aqueles parâmetros e aí ver se a gente obtém... Mas eu acredito que mesmo mudando o modelo, ainda vai obter as mesmas fases, talvez só em densidades e temperaturas ligeiramente diferentes. Não vai mudar tanta coisa assim, qualitativamente. As estruturas seriam mantidas, Talvez alguma outra apareça um pouco, mas... Ok. Obrigado aí, André. Nada. Mais alguma pergunta? Senão vou fazer eu uma pergunta aqui. Opa, o Odilon tem, então passo a palavra para o Odilon, aluno do Odilon. Vai lá. Opa, professor, desculpa te interromper. André, muito bom o seminário. Eu acabei chegando um pouquinho atrasado por conta aí da falta de comunicação com o professor César, das trocas do horário. Eu só queria saber uma coisa, não sei se você falou, mas qual linguagem de programação ou algoritmo que você usa para
poder fazer essas simulações da pasta nuclear. Eu não sei se você falou ou não. Não, eu não cheguei a falar, estava num slide ali bem rapidamente, é tudo Fortran. Tudo Fortran. Fortran 90, 95, aí legal. Para fazer a comunicação dentro do supercomputador, aí não sei quão familiarizado está, a gente usa OpenMP, OpenMPI, e agora com as GPUs, né, pode usar OpenACC ou CUDA Fortran. CUDA Fortran eu não conheço muito bem, mas ele, quando o sistema é muito grande, ele passa a ser bem mais eficiente do que esse outro que a gente chama de OpenACC, que é bem parecido com o OpenMP. É fácil de programar, né, mas não é tão eficiente. E o CUDA Fortran é meio chato, mas pode ter um grande ganho de eficiência nisso. Uma outra pergunta que eu tenho é que você mostrou ali a similaridade da pasta nuclear com, acredito que era o complexo de Golgi da célula humana, né? Você consegue fazer essa simulação também de como são as estruturas celulares, etc., e se tem alguma diferença, digamos assim, de gasto computacional em relação à célula com a pasta nuclear em si, assim? Deixa eu compartilhar uma janela aqui, talvez seja essa, mas eu falei, tá compartilhando alguma coisa aí? Tá compartilhando. Eu acho que talvez chegou um pouco atrasado, tem perdido esse slide aqui, onde eu falei que o que dá... Agora para mim aqui tá tudo preto. Ixi. Para mim também. Então não deu, desculpa. O que dá, o que permite nessa... Nossa, agora eu não estou conseguindo compartilhar por algum motivo. Uma janela, isso aqui. Talvez isso aqui agora apareceu. Tem esse fenômeno que chama de frustração. Agora frustration, sim. Não sei. Isso acontece quando tu tem duas ou mais forças que têm escala de energia comparável, né, e elas estão competindo. Então, no caso, eu não consigo simular esses polímeros, eles são bem mais complicados. Né? No caso, o que eu estou simulando são são partículas pontuais que têm uma interação entre elas, uma delas é atrativa, que é a força nuclear, a outra é repulsiva, que é a força elétrica. E aí a competição entre elas é o que faz o sistema se reorganizar em várias geometrias diferentes. E eu imagino que as simulações de polímeros sejam bem mais complexas do que isso, né? Porque tu tem o sistema pode se alongar, ele pode se comprimir, tem várias coisas que podem acontecer com os polímeros quando eles estão interagindo entre eles e dentro de uma solução aquosa. Mas, no fim das contas, independente de se o sistema é complicado ou não de resolver, as geometrias que aparecem, elas parecem ser bastante universais. Então, eu acho que até comentei, se vocês viram, isso foi uma das partes do tópico do Prêmio Nobel de Física, que saiu essa semana. Por exemplo, que foi justamente o estudo de frustração, sistemas diferentes que têm características parecidas, mesmo sendo sistemas simples, que podem ter um comportamento complexo. Então, acho que um dos primeiros sistemas a ser estudado desse tipo foi esse modelo de Ising, né, onde tu põe três spins num triângulo, 2 deles são de paralelo, e aí como é que tu põe o terceiro para minimizar a energia? Não tem muito o que fazer, né? As duas são opções, e trocar entre um sistema e outro não custa nada. Então, tu acaba podendo mudar de uma geometria para outra sem muito custo. Não sei se isso responde parte da tua pergunta. Eu não consigo simular esses sistemas, mas é bem robusto que esse tipo de sistema vai ter, onde tem competição entre forças, formas e geometrias sempre parecidas, né, independente do tamanho dele. Tá, deu para entender mais ou menos. Obrigado, tá? Nada. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, então, vou eu fazer aqui, são 2 perguntinhas. Depois me inclui aí, César. Eu acho que por favor, Sidney, pode fazer você a pergunta. Pode fazer a pergunta. Não sei, eu estou muito acostumado com esse sistema aqui, eu levantei a mão, mas... Então, agora... não tinha visto, desculpa. Pode ficar à vontade. Então, é bem rápido também. Primeiro, um seminário excelente, muito interessante, é um assunto que eu gosto muito também, então, além disso...
Gostei muito também de saber que o Fortran foi usado. Eu descobri que o Fortran é imortal, então continuo usando ele e vou usar para sempre. Eu só queria perguntar assim, você tem nessas simulações calculado as propriedades de transporte, por exemplo, condutividade elétrica, térmica, e quanto que a pasta deve influenciar nisso, que deve ser interessante para a evolução estelar, eu acredito. A gente faz um cálculo meio aproximado, acho que eu tinha até um slide rapidinho sobre isso, mas era mais uma comparação entre quando tem, tipo, a gente calculou o fator de estrutura de prótons e nêutrons, né? Isso aqui tem uma equação que a gente pode jogar para obter a viscosidade e a condutividade térmica. Eu espero que vocês estejam vendo o mesmo slide que eu. Então, ele é proporcional a esse fator de forma dos prótons, né, porque os elétrons são que transmitem o calor e a eletricidade, e os nêutrons não interagem quase nada com os elétrons. E aí esse fator de forma, ele tem algumas características, tipo, tu pode ter altura, largura, meia altura, e tu pode fazer, dizer que eles são mais ou menos proporcionais à viscosidade, à condutividade térmica e à condutividade elétrica, que é proporcional. Então, são proporcionais essas quantidades aqui, a esse fator de forma. Então, isso aqui é bem simples de calcular com uma simulação de dinâmica molecular. Aí, isso aqui, para esse sistema aqui, tem um sistema plano, por exemplo, só de lasanha, o outro tem a lasanha com as coisas helicoidais. Aí a gente mostrou que, dependendo do ângulo que a partícula se propaga, ela interage diferente, né, com esse material, e o fator de forma muda, dependendo de se tu tem essas hélices aqui ou não. E como o fator de forma aqui cresce bastante para, acho que as linhas mais grossas, talvez dê para ver, elas têm um pico bem mais alto, e essas quantidades aqui são inversamente proporcional ao pico, então um pico mais alto dá uma condutividade térmica mais baixa. Então, quando tu tem essas hélices, tu tem um pico mais alto, condutividade térmica mais baixa. Então, talvez explique, né, tu pode calcular o grau de impureza, dependendo de quantas hélices tem no sistema e tal, e aí esse grau de impureza, ele tem um valor parecido com o que é estimado a partir dessas observações aqui, que é um valor entre 10 e 100, talvez uma ordem de grandeza. Então, quando a gente estima a partir desses fatores de estrutura, Mas isso é bastante dependente do modelo, né? Por exemplo, as pastas que a gente espera dentro da estrela de nêutrons, elas têm fração de nêutrons muito alta, elas têm fração de prótons de 5%, talvez 10%. Essas simulações que eu faço, eles têm 30%, 40%, então eles estão bem acima ainda. Porque nesse modelo é difícil simular uma fração de prótons bem baixo, isso aqui simplesmente derrete tudo rapidinho. Ok, obrigado. Espero que tenha ajudado. Alguém perguntou se... Sim, aqui, eu vou reproduzir aqui a pergunta do Matheus, a pergunta, André. Esses fatores de estrutura estão tabulados para serem usados? Eu nunca fiz uma tabela. Eu sei que teve gente que fez algumas, eu posso passar a referência. Mas aí eles fizeram usando simulações bem menores, né, que era de dinâmica molecular quântica, que as interações são bem mais complicadas. Mas, no fundo, quando a gente compara, pelo menos qualitativamente e até relativamente quantitativamente, o que a gente obtém com essas simulações são bem menores, que sempre rolava aquela preocupação de que elas não terem a estrutura correta. Esses fatores, eles são relativamente parecidos. Então, tem umas tabelas aí que fizeram, eu nunca fiz uma, mas posso fazer um dia. Legal. Alguma pergunta? Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Bom, se tiver mais alguma pergunta aí, grita. Deixa eu fazer as minhas perguntas aqui rapidamente. Na verdade, são duas perguntas, André. Bom, então você começou seu seminário ali falando um pouco sobre estrelas de nêutrons, falou rapidamente um pouco sobre estrutura e tudo mais, e, enfim, a gente sabe, uma estrela de nêutron. Então, nós temos ali o que seria um core, temos um inner e um outer crust, certo? Uhum. E esta matéria de pasta, ela se comporia ali no que seria ali a inner crust da estrela, correto? Correto. Então, o que eu queria saber nesse sentido é o seguinte: a gente sabe que dependendo do que a gente utiliza, ali para compor essa matéria de crosta,
isso tem no momento que a gente for fazer uma simulação, isso tem uma relação muito, muito próxima com o raio da estrela, principalmente na região da que o pessoal chama de estrela canônica, enfim, naquela região próxima a 1,4 massas solares, entre 1 e 1,6 massas solares. Dependendo do que a gente coloca, dependendo de como a gente simula isso, vai resultar ali no raio da estrela nessa região. Então, eu queria saber se isso pode ser entendido como algum tipo de assinatura, se isso influencia, se a pasta ela influencia nisso, enfim. Essa é a primeira pergunta. Eu nunca fiz essa conta, eu acho que teve gente que fez, né, para ver qual que é a influência da equação de estado aqui nessa região, no raio da estrela, mas também poderia ver também como influencia as fases de pasta, mas como eu falei, acho para o Valentim, né, que fez as primeiras perguntas. Sim. Eu não acho que a relação vai mudar muito dependendo das fases de pasta, ou das geometrias da pasta. Eu acho que elas vão continuar tendo uma pressão em função da energia ou da densidade muito parecidas, independente de qual estrutura se forma ali, mas posso estar ligeiramente enganado. E acho que a gente calculou, né, que foi quão forte essas estruturas são, pelo menos em um caso, é que isso poderia, por exemplo, influenciar o tamanho dessas montanhas que tem nas estrelas de nêutron, quando elas estão girando e emitem ondas gravitacionais nos modos R, e acho que estou bastante familiarizado com isso, elas podem ajudar a suportar essas montanhas, porque elas são bastante fortes, mas isso daria uma diferença de alguns centímetros, ou 1 centímetro, talvez, Sim. no tamanho da estrela. Então, teria um sinal no tamanho da estrela se tu detectasse essas ondas gravitacionais. Agora, se tu só observar a massa e o raio da estrela, eu acho que não vai ter algo perceptível. Sim, a massa realmente, eu acharia pouco provável mesmo que tivesse qualquer tipo de influência, mas o raio a gente sabe que, dependendo do que... Por exemplo, você sabe, a gente que faz simulação de estrelas de nêutrons ali, a gente costumeiramente coloca uma BPS ali, e agora, por conta do advento aí desses novos observáveis do LIGO, que a gente está começando a se preocupar mais aí, como que a gente faz esses cortes, como a gente introduz ali, junto à equação de estado hadrônica, a gente introduz aí uma equação de estado para descrição de crosta e tal, e a gente sabe que isso, naquela região ali, vai ter uma influência enorme, mas enfim, eu não sei como é que seria. Eu não sei se... Na verdade, eu acho até que não deve existir uma relação, porque, na verdade, isso está mais relacionado ao quão eu aproximo a minha pressão da equação de estado a zero do que outra coisa. Mas, enfim, outra questão que eu tenho aqui, mas aí você acabou já fazendo a menção, é sobre a assinatura desse tipo de matéria em ondas gravitacionais. Se você tem alguma ideia de em quais modos desses modos quase normais aí que se tem conhecimento, em quais desses modos surgiria uma assinatura desse tipo de matéria? Você falou em modo R. Acho que esses modos R, né? Sim. Seria o principal se essa estrutura ela tem força suficiente, se ela é dura o suficiente para aguentar uma deformação em cima dela, e também talvez acho que essa aqui, tipo, quão fácil é de quebrar essas estruturas também, né, a mesma coisa. Então, tu pode ter duas estrelas de nêutrons próximas uma das outras, perto de colidir. Se essa pasta tiver ali, ela não tiver uma força suficiente, pode ser que ela quebre, e essa quebra dela gere bastante energia, e talvez isso afete o sinal das ondas gravitacionais. Agora, isso é mais algo qualitativo do que algo quantitativo, que eu posso te dizer nesse momento. Não, isso também é bastante interessante aí, inclusive porque, como você falou, é muito qualitativo, e o fato é que essa detecção do sistema binário feito pelo LIGO aí, ele não... Bom, enfim, eles não acharam nada que tivesse tido origem em perturbação de modos quase normais, né? Enfim. Mas vou passar a bola aqui, então, agora aqui para o Rodolfo mais uma vez aqui. Pode falar, a palavra é sua. Então, uma coisa até, o André acho que tocou num assunto interessante, né, pegando o gancho nisso que o César acabou de dizer,
Por exemplo, né, quando você tem um merger, né, então de duas estrelas de nêutrons, no caso, o que acontece em relação à equação de estado? Porque você vai ter, sei lá, estrela 1 e estrela 2, duas equações diferentes. Tudo bem que teve um merger, que eu acho que foi de 2018, 2019, que eles assumiram que tinha a mesma equação de estado, né? Eu ia te perguntar isso, exatamente o que acontece, porque você tem um merge, quer dizer, você vai observar isso e desse efeito que você acabou de citar, né, que você pode ter uma variação no sinal, né, e isso pode ser uma evidência indireta da formação dessas estruturas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Não sei, acho que é mais um assunto qualitativo, né, do que quantitativo, nesse caso, de tentar ver se cada coisinha que tu pode observar no teu sinal que não está de acordo com a teoria, se é, em fato, evidência de que tem uma pasta ali, ou se é outra característica da estrela, ou alguma diferença na equação de estado da que tu está presumindo quando tu está fazendo a simulação. Aí não sei, é difícil desacoplar tudo que tem dentro do sinal, né? Tipo, tem a distância entre as estrelas, o tamanho delas, aí tem a equação de estado. Não sei se seria fácil identificar se tem pasto ou não através do sinal, a não ser que seja um sinal muito bem detectado, muito próximo, ou com um detector bem mais avançado do que a gente tem agora. Isso no caso, né, do merger, se tu tiver uma estrela isolada emitindo frequência de oscilação no modo R, porque ela tem uma pequena deformação, aí essa deformação só pode ser devido a ter uma fase de pasto ou ter uma crosta bem dura, né? Pode ser a fase de íons também. E quão forte esses íons que tem em cima da pasta também se mantém a estrutura deles, né? Porque é uma estrutura cristalina também que pode quebrar dependendo de quanta pressão é colocada nele, quanta informação. E aí tu também separar essas duas partes do sistema talvez não vai ser fácil. Então é bem independente do modelo que tu usa, que tu acredita, da equação de estado, pode dizer uma coisa ou outra. Mas eu acho que não sei, pelo menos a fase acima da pasta eu acho que está mais bem determinada, né? Teoricamente, por simulações. Não, é que eu fiz uma pergunta bem genérica, assim, não, mas legal a sua resposta. Mas, de fato, se tiver algum comentário também, por favor. É complicado para responder, né? É complicado para responder isso. Mas, por exemplo, aí, pelo menos intuitivamente, eu tenho que se você pega duas estrelas com equações de estados diferentes, ou melhor, assumir que as duas equações de estado são a mesma ou são idênticas, eu não sei. Eu acho que essa seria uma boa premissa, né? Que é uma coisa que, de fato, não dá para você saber, né? Por exemplo, no momento do merger, né? Não sei. Do jeito que eu entendo, esses sistemas estão tão perto do equilíbrio que só assume, né, que a equação de estado é a equação de estado de equilíbrio. Então. Mas pode ser que não esteja mesmo equilibrado, então vai ter alguma diferença na equação de estado entre um e outro. Mas agora, quantificar quão diferente esses seriam no momento do merger, aí pode ser complicado, mas acho que não sei, a minha intuição é de que não vai fazer tanta diferença, mas eu tenho algumas das mesmas preocupações de que a gente sempre presume que é a mesma equação de estado porque é o que minimiza, então todas as estrelas vão ter que ter a mesma equação de estado. Mas pode não ser o caso, alguma pode não estar em equilíbrio e a equação de estado vai ser um pouco diferente. Acho que não sei se é essa a preocupação, se é a mesma que a minha, mas... Sim, tentar entender melhor essa questão, né? Eu acho que a preocupação é tentar entender melhor e se a partir do sinal do merger é possível você obter alguma evidência indireta, né? Porque, assim, essa área de estrelas de nêutrons é uma área extremamente interessante, porém é uma área muito difícil, né? Porque a gente acaba fazendo o impossível com pouquíssima informação, né? É nesse sentido que eu perguntei, tá, André? Mas muito obrigado pela resposta.
A informação que a gente tem está sempre um pouco aquém do prometido, né? Tipo, os 5% do NICER, que agora são os 15%. Bom, mas tá bom, muito obrigado, gente, pelas perguntas. Mais alguma pergunta? Encerramos? Acho que é o suficiente. Eu peço, então, agora, aquela coisa que o Malheiro faz, como é que é? É possível o pessoal colocar a câmera e todo mundo dando os aplausozinhos? O Malheiro, ele gosta de fazer isso. Então, por favor, uma salva de palmas aí para o nosso palestrante aí. E aí, André? Olha, muito obrigado aí. Desculpa, não, eu te interrompi. Desculpa, e falar nisso, cadê o professor Malheiro? Sei lá. Sei não. Ele saiu em viagem, gente. Ele foi saiu em viagem. Ok. Bom, beleza. Enfim, mais uma vez aí agradecendo, pedindo de novo aí desculpas aí para o pessoal, né? Semana que vem certamente volta o horário normal, às 14 horas. E, André, muito obrigado, ótima palestra. O André, gente, ele aceitou assim do nada, senão ia ter que ser eu a fazer a apresentação. Então, o André aceitou do nada essa apresentação, com uma semana de antecedência. Obrigado, André. Significa dizer que o próximo é você a apresentar, é isso? Não, significa dizer que o próximo a apresentar está na responsabilidade do Rodrigo Pessoa. Não tem mais nada a ver comigo. Então, mas semana que vem, horário normal. Obrigado aí a todo mundo pela presença e acho que é isso aí. Valeu, André. Falou. Vou parar aqui a gravação. Tchau, gente. Tchau.